Sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma aula do nosso curso Zabbix para ISP, versão 2.0. Nessa aula aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a arquitetura do Zabbix. Então vamos lá, depois da vinheta. Bom, pessoal, a arquitetura do Zabbix, basicamente, o Zabbix é dividido, em três camadas, que é a interface web, que nada mais é que o Zabbix front-end, o banco de dados e o Zabbix Server. Então a gente precisa desses três recursos, no mínimo esses três recursos para o Zabbix funcionar. Eu coloquei o quarto aqui, como o Zabbix Proxy. Eu não nomeei ele aqui como quarto, por quê? Porque ele não é um conteúdo obrigatório para a gente rodar a máquina do Zabbix. Para a gente rodar o Zabbix a gente precisa dos três primeiros recursos. O Proxy ele é um quarto recurso aí que a gente vai precisar no caso para, por exemplo, distribuir o monitoramento, não concentrar a carga somente no nosso servidor, ou fazer um monitoramento distribuído aí, onde os nossos Zabbix fora da nossa rede, onde nossos Zabbix não alcança. Então, basicamente, para os Zabbix monitorar, você tem que conseguir um ping no IP do seu equipamento ou no DNS. Então, se você não conseguir ping, não conseguir pingar o IP ou o DNS, o Zabbix não vai conseguir monitorar o serviço, o roteador que você precisa. Então tem que estar dentro da sua rede, ou fora da sua rede por um VPN, ou pelo Zabbix Proxy. Então aqui a gente tem um desenho básico de como funciona. Então aqui a gente tem a máquina, o servidor. Então a gente tem o Zabbix Server que instalado. A gente tem o banco de dados aqui, que a gente pode utilizar qualquer um desses, mais para frente a gente vai falar. A gente tem o front-end, a gente tem o servidor em si, que é o Zabbix Server. E aqui a gente tem uns outros recursos também. A gente tem o Zabbix Agent, que é para estar monitorando alguns recursos nativos aí do agente do Zabbix. A gente tem o Proxy, a gente tem o Java Gateway aqui, que a gente não vai utilizar nesse curso, porque a gente não utiliza Java, a gente não vai utilizar programação. Então, basicamente, o Zabbix ele é distribuído entre front-end, que é a versão web, entre o banco de dados, que é o armazenamento, e entre o servidor do Zabbix mesmo, propriamente dito. Interface web, pessoal. A gente hoje consegue rodar o Zabbix tanto em Apache, como em NGX. No curso aqui, no decorrer do curso, a gente vai rodar na ferramenta padrão do Zabbix, que é o Apache. Banco de dados, a gente também tem alguns bancos de dados disponíveis. A gente tem o MySQL, a gente tem o PostgreSQL, a gente tem o Oracle, a gente tem o SQLite, que ele não é recomendado rodar no Zabbix Server, porém ele é um dos melhores para rodar no Zabbix Proxy, que ele é um banco de dados mais leve. A gente tem o banco da IBM, que é o DB2, que ainda está em caráter experimental, então também não é recomendado rodar em produção. Então aí hoje a gente tem uma média e maioria esmagadora rodando MySQL e Postgre. Alguns rodam Oracle, porém a maior concentração está em MySQL e PostgreSQL. E é isso aí, pessoal. Essa aula somente isso. Então, até a próxima aula e um abraço.